Dentro de um apartamento, 4 pessoas estavam se preparando para dormir. Tudo parecia normal, mas somente 2 delas acordaram no próximo dia. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu vou contar um caso que aconteceu na Índia, que é considerado um dos casos mais misteriosos lá do país. Esse caso já teve julgamento, tá? Mas teve uma reviravolta depois, então assiste até o final para saber de todos os detalhes. Bom, eu vou iniciar então contando um pouco o resumo da história da Arushi Talwar. Ela nasceu no dia 24 de maio de 1994 em Noida, na Índia. A Arushi era filha única, filha do Dr. Rajesh Talwar e da doutora Nupur Talwar. Os pais dela eram dentistas, todos os dois trabalhavam em 2 clínicas diferentes e além disso o pai dela era também o chefe da área de odontologia de um hospital e também era professor universitário. Os pais dela tinham uma carreira de sucesso, eram muito respeitados nas suas áreas e a família tinha uma condição financeira muito boa. Todos eles moravam em um apartamento que ficava no setor 25 de Noida. Essa cidade fica muito perto de Nova Delhi, onde a Arushi estudava. E dentro do apartamento da família, pelo menos 2 funcionários trabalhavam diariamente. Tinha uma mulher que limpava a casa todos os dias e um homem chamado Yam Prasad Banjade, mais conhecido como Hemraj, que cozinhava para toda a família e fazia outros serviços como buscar o leite, fazer as compras para casa e assim vai. O Hemraj, ao contrário dos outros personagens da nossa história, ele não era indiano. O Hemraj nasceu em um vilarejo chamado Darapani, no Nepal, e as condições financeiras da família do Hemraj era muito difícil. Ele saiu do Nepal e foi trabalhar na Índia e visitava sua mulher 1 ou 2 vezes por ano somente. Na Índia, além de trabalhar todos os dias para a família Talwar, o Hemraj morava no apartamento deles também. Ele tinha o seu próprio quarto que ficava logo na entrada do apartamento. E é importante a gente analisar essa planta do apartamento para conseguir entender esse caso, tá? Então, esse era o apartamento tinha 4 quartos. O quarto do casal ficava aqui e logo ao lado tem o quarto da Arushi e um quarto de visita, a sala, a cozinha e aqui perto da entrada ficava o quarto do Hemraj. Agora, voltando na história da Arushi, bom, a família ali e amigos contaram que a família da Arushi era uma família normal ali, eles tratavam a filha deles, que era filha única, né, muito bem, faziam tudo por ela, só que não se sabe exatamente qual que era a dinâmica daquela família. E muitos amigos contaram que a mãe da Arushi era uma pessoa muito gentil, mas ao mesmo tempo também muito fria. Já o pai da Arushi, ele era um homem também muito tranquilo, muito gente boa, só que ele tinha um temperamento curto, sabe? O tipo da pessoa que você não pode falar alguma coisa além, assim, que já, né, briga e tal. Agora vamos nos concentrar no ano de 2008, que é o ano que tudo vai acontecer. A Arushi estava com 13 anos nessa época, ela estudava, tinha muitas amigas e amigos na escola. Os amigos, né, contam que ela era uma pessoa, assim, uma adolescente, né, muito feliz, muito tranquila também, muito na dela e meio tímida também. E na escola também ela tinha um namorado que se chama Anmol e que tinha a mesma idade que ela e eles estudavam na mesma classe. A melhor amiga dela falou que os pais sabiam do namoro e que o garoto já tinha visitado a casa dela algumas vezes e que os pais dela estavam de acordo, nunca foram contra o namoro da filha e todas as amigas achavam aquilo muito legal, porque os pais dela eram vistos como mais liberais, uma família moderna, o que é um pouco raro de acontecer na Índia. E é no dia 15 de maio de 2008 que a vida de toda essa família vai mudar para sempre. Nesse dia, a Arushi foi para a escola de manhã, normalmente. A mãe e o pai também saíram para trabalhar. A mãe termina de trabalhar a 1h da tarde e a 1h30 ela passa na escola da filha para buscar ela. As duas vão para casa e depois de um tempo, a tia da Arushi também vai lá para casa e vai almoçar com elas. Quem fez toda aquela comida foi o Hemraj. Ele serviu a comida para todas elas e todas elas almoçaram ali tranquilamente. Depois disso, a mãe sai de casa com a tia e elas vão passear, vão fazer coisas, né, afazeres do dia a dia, enquanto a Arushi fica sozinha em casa com o Hemraj. E acredita-se que todo esse tempo que a Arushi ficou em casa ali no período da tarde, ela ficou trancada dentro do seu quarto, o que era algo normal que elas faziam ali todos os dias. Por quê? As portas do apartamento, desse apartamento aí, todas elas, de todos os quartos ali, elas trancavam automaticamente.
Então, você conseguia abrir ali com a chave por dentro, né, do quarto, ou então com uma chave reserva por fora do quarto. A chave reserva do quarto da Arushi era só a mãe dela que tinha e essa chave ficava com a mãe ali no molho de chaves dela. Durante a tarde, a Arushi fala com o namorado e com algumas amigas pelo telefone e todos eles contaram que a conversa e as mensagens que ela mandou eram normais, não tinha nada fora do comum. A única coisa diferente que ela falou foi para o namorado. Ela comentou que estava zangada com o pai, mas não falou o motivo. A mãe então volta para casa às 19h30 e o pai da Arushi volta para casa às 21h30. Quem levou o pai para casa foi o motorista dele. E esse motorista estacionou o carro em outro lugar e ele tinha que entregar as chaves desse carro aí de volta para o pai, né? Então ele estacionou o carro, voltou para o apartamento, entrou ali na porta de entrada para entregar a chave. E esse motorista conta depois que quando ele entregou a chave, ele viu o pai da Arushi, a mãe da Arushi, a Arushi, porque estavam todos ali na sala reunidos porque eles iam jantar, e o Remiraj também. Então, o motorista viu os 4 dentro do apartamento e os 4 estavam vivos. Agora, depois disso que as coisas vão ficar muito estranhas dentro daquele apartamento. Por quê? O telefone da Arushi foi desligado às 9h10 da noite. E no dia a dia, a Arushi geralmente ela ficava conversando com os amigos né, pelo telefone, por mensagem ou ligando mesmo, até quase meia-noite. Ninguém sabe se o telefone dela de repente ficou sem bateria e ela esqueceu de carregar, ou se alguém desligou aquele telefone. Mas fato é que depois disso não existe nenhuma atividade no telefone dela. Os pais contaram que pouco antes do jantar, eles entregaram para a filha uma câmera fotográfica que eles tinham comprado para ela. Aquele era o presente de aniversário dela que eles decidiram dar adiantado. O aniversário dela seria no dia 24 de maio. Ela iria completar 14 anos, mas eles decidiram dar o presente 9 dias antes. Ela pegou a câmera e tirou algumas fotos dela e da família, e a última foto que ela tirou é essa aqui, que foi registrada às 10h10 da noite. Depois disso, a família jantou e o Remiraj levou o prato dele para o quarto, como ele sempre fazia, só que por alguma razão ele não jantou naquela noite. Então, algo aconteceu nesse horário aqui, né, depois das 10h30 da noite, que fez o Remiraj sair da rotina dele. Bom, os pais contam que depois deles jantarem, todos eles foram para os seus quartos, né? No caso, os pais foram para o quarto do casal e a Arushi foi para o seu próprio quarto e todos eles trancaram as portas. E eles contam que perto das 23 horas, das 11 horas da noite, a mãe da Arushi foi no quarto da filha porque ela queria ligar o modem da internet que ficava no quarto da filha. Então, quando ela foi no quarto, ela pegou a chave do quarto, lembra que tinha que abrir com a chave pela parte de fora, né? E ela conta que entrou no quarto, a filha ainda estava acordada nesse horário e ela estava lendo um livro. Ela foi lá, ligou o modem e fechou a porta. E ela falou que ela não lembra direito o que aconteceu, mas ela acredita que ela deixou ali o molho de chave dela na porta do quarto da filha. Então, teria ali deixado a filha vulnerável, né, para qualquer pessoa entrar ali e atacar ela. A mãe conta depois em entrevistas que esse foi o pior erro da vida dela. A mãe conta que dormiu depois disso, mas o pai ficou acordado até pouco mais tarde. E a última atividade do pai foi perto da meia-noite, quando ele enviou um e-mail que tinha relação com o trabalho dele na clínica. E nesse mesmo horário, um amigo da Arushi tenta ligar para o telefone dela, mas o telefone estava desligado, então ele tenta ligar para o telefone fixo da casa. Só que a ligação não foi completada. Ninguém sabe se o telefone estava fora do gancho ou algo parecido, enfim. Ele conta também que ele enviou uma mensagem para o telefone da Arushi depois, né, que não conseguiu falar com ela. Ele viu que ela recebeu a mensagem, o telefone dela, no caso, recebeu a mensagem, mas ela nunca visualizou. E depois desse horário aqui, não existe nenhuma prova que comprove que um deles estava acordado dentro daquela casa. Na manhã seguinte, dia 16 de maio de 2008, a Bharati Mandal, que era a funcionária que limpava a casa, chega para trabalhar perto das 6 da manhã. Ela tocou campainha, mas ninguém atendeu. Como ela sempre chegava muito cedo, antes dos patrões acordarem, quem sempre abria a porta do apartamento para ela era o Remiraj, mas naquele dia ele não atendeu. Ela conta
que tocou a campainha mais uma vez, então a segunda vez, e nada, ninguém atendeu. Então ela saiu, foi lá e buscou o rodo, né, e o balde para começar a limpar a casa e tal. E voltou ali, subiu as escadas do prédio, deixou ele na frente da porta de entrada do apartamento e tocou a campainha mais uma vez. E dessa terceira vez foi a mãe da Arushi que atendeu a porta. E antes de eu continuar a história aqui, é muito importante também detalhar essa questão da porta aí. Então vamos olhar a planta da casa mais uma vez. Logo na entrada do apartamento tinha uma porta de ferro. Depois dessa porta, do lado direito, ficava uma das portas do quarto do Hemraj. O quarto do Hemraj tinha duas portas, uma que saía direto para fora do apartamento e a outra que entrava direto dentro do apartamento. Então logo depois dessa porta do quarto dele tinha uma grade e a porta de entrada do apartamento. A mãe abre essa porta de entrada do apartamento meio confusa, tipo, cadê o Hemraj? E é ele que tem que abrir a porta. A mãe então tenta abrir aquela grade ali que tinha, só que ela falou, tá trancada aqui, não tô conseguindo abrir, né, pra funcionária. E ela fala pra funcionária, tipo, vou tentar achar o Hemraj pra pegar a chave dele pra abrir essa porta. Ela vai e pega o telefone fixo da casa e liga pro telefone celular do Hemraj. Essa ligação foi atendida, mas 2 ou 3 segundos depois, a pessoa que atendeu a ligação desligou. Então ela liga uma segunda vez, só que dessa vez o telefone dele estava desligado e foi desativado depois disso. Essa informação depois foi confirmada com a companhia telefônica, tá? Eles conseguiram descobrir que quando aquele telefone do Hemraj foi atendido, eles, pelas torres ali dos telefones e tal, eles conseguiram entender que o telefone dele estava ou dentro daquele apartamento, ou estava ali em um raio, né, de 1 quilômetro ali no lado. Talvez no apartamento do vizinho, ou nos outros apartamentos. Era um condomínio de edifícios muito grandes, né, ali onde eles moravam. Bom, então como ela não conseguiu falar ali com o Hemraj, ela vira para funcionário e fala, olha, o Hemraj deve ter saído para comprar um leite e tal. Então você fica esperando aí fora até ele voltar para você conseguir entrar, porque eu não consigo abrir daqui, né? No caso, não tinha como abrir aquela porta, entendeu? Ali por dentro, tinha que ser aberta por fora. E a funcionária ainda falou, mas você não tem uma outra chave aí? Vai lá na sacada, lá nos fundos e joga outra chave para mim, porque eu preciso iniciar o meu serviço. Essa funcionária, na verdade, essa casa não era a única casa onde ela trabalhava. Então, ela precisava agilizar ali para ir para a segunda casa trabalhar depois. Aí a mãe olhou e falou, tudo bem, então eu vou jogar a chave para você, vai lá nos fundos do prédio. A funcionária desce as escadas do prédio, então, e vai lá nos fundos, onde tinha a sacada para a mãe da Arushi jogar a chave. Só que quando a funcionária chegou lá, o que é estranho é que a mãe da Arushi então falou para ela, não vou jogar a chave para você, porque a porta deve estar só encostada. Essa grade ali tinha como trancar ela com chave, mas tinha como só fechar aquela tranca, sabe? Aquela tranca assim de ferro. Então a mãe falou, não, ela deve estar só fechada a tranca. Quando você entrar, você puxa para abrir. E a funcionária ainda insiste com ela, fala, minha senhora, mas você não pode jogar a chave mesmo assim, porque daí se tiver trancada, eu não preciso subir essas escadas, né, 2 vezes e tal. Aí a mãe concorda e joga a tal chave para ela. A funcionária pega a chave, volta, vai subir a escada de novo do prédio. E quando ela chega perto ali do apartamento, da entrada do apartamento, ela já consegue escutar ali alguns gritos vindo lá de dentro. Que era do pai da Arushi, que estava lá gritando. Ela já viu que tinha uma coisa estranha. Assim que ela entra no apartamento, a mãe da Arushi pega e puxa ela para dentro do apartamento e vai puxando ela até o quarto da filha. E ela vai falando, olha o que Hemraj fez com a minha filha, olha isso, olha isso. E essa funcionária disse que quando ela chegou no quarto da filha, aquilo era uma cena tão horrorosa para ela que ela ficou ali meio parada na porta, assim, tipo, ela não queria entrar. A mãe tentou puxar, não conseguiu, a mãe entrou no quarto, o pai da Arushi também estava ali no quarto, chorando ali e tal. E a funcionária falou que, eu fiquei ali horrorizada e peguei e saí. Ela saiu e foi falar para os vizinhos, aconteceu uma tragédia, chama a polícia, chama a ambulância, aquela coisa toda. Os vizinhos foram falar com o porteiro e falaram para o porteiro, liga para a emergência, liga para a polícia agora, chama a polícia para cá. Existem várias ligações que foram feitas para a emergência, tá? Que foi, a primeira ligação feita foi a do porteiro, realmente, depois alguns outros vizinhos também ligaram para a emergência,
E os pais da Arush nunca fizeram nenhuma ligação para a polícia ou para a emergência, mas eles fizeram ligações. Eles ligaram para amigos e familiares para avisar o que tinha acontecido. Bom, agora para entender bem esse caso, vamos entender o que era aquela cena horrorosa ali que a funcionária não conseguiu nem entrar no quarto para ver. Bom, a Arush, que tinha 13 anos, estava na sua cama, estava sem vida. Ela estava deitada de lado, ela tinha uma pancada muito grande na cabeça e tinha um corte na garganta também. Bom, além disso, o criminoso, né, que fez isso com ela, pegou um lençol e tapou ela assim com um lençol e colocou a bolsa da escola dela em cima do rosto dela. E depois disso, né, provavelmente saiu. Além disso também, o quarto dela foi reorganizado. O criminoso colocou um bicho de pelúcia e um travesseiro na cabeceira da cama. E a polícia sabe de tudo isso porque tinha muitos respingos nas paredes. E esses objetos estavam limpos de respingos. Além disso também, o lençol que foi colocado em cima dela e a bolsa da escola estavam quase limpos. Ou seja, a pessoa colocou aquilo ali em cima dela depois de fazer tudo aquilo. Existe também uma grande possibilidade do chão do quarto dela ter sido limpo, mas isso não está claro e nós já vamos falar sobre isso. Na sala da casa, na mesa de jantar, eles encontraram uma garrafa de uísque e um copo ali, né, que parece que a pessoa bebeu ali desse uísque com aquele copo, enfim. Nesse copo e na garrafa de uísque também tinha algumas manchas de sangue, então foi o criminoso realmente que fez aquilo depois. É muito importante falar também que essa garrafa de uísque ela ficava em um armário fechado em um lugar específico da casa. Então quem pegou aquela garrafa sabia onde estava. A polícia vai coletar o DNA depois desse sangue ali que estava na garrafa e aquele sangue ali era da Arush e do Hemraj também. O pai da Arush garantiu que ele não tomou aquele uísque naquela noite. Bom, o principal suspeito nesse momento para todos eles era o Hemraj, que estava desaparecido. A polícia perguntou para os pais da Arush como é que eles não conseguiram escutar nada, né? Meu Deus, aconteceu uma coisa horrorosa ali no quarto da filha que ficava ao lado do quarto deles e eles responderam que eles dormiram a noite toda e estavam dormindo com o ar-condicionado ligado. Realmente existia um ar-condicionado dentro do quarto dos pais da Arush. Esse ar-condicionado não é desses novos, sabe? É daqueles bem antigos que ele era muito barulhento. Alguns policiais fizeram alguns testes depois, tentaram comprovar que com aquele barulho ali não dava para escutar nada que acontecesse no apartamento, mas essas informações também não foram confirmadas. Bom, depois de falar para a polícia então, né, que eles estavam dormindo, não escutaram nada e tal, o pai vira para a polícia e fala: "Meu, vocês estão perdendo tempo aqui dentro do apartamento, procurando coisas aqui dentro. Vocês têm que ir atrás do Hemraj, foi ele que fez isso com a minha filha." E o pai tinha condição financeira muito boa tal, e ainda ofereceu algum dinheiro ali para a polícia para ir lá no vilarejo, lá no Nepal, onde a família do Hemraj morava, para tentar encontrar ele. E isso aqui, só para deixar bem claro, apesar de que nós estamos falando de países diferentes, não era uma distância tão grande assim. Ó, como vocês conseguem ver no mapa, era algo ali que era possível para a polícia fazer, se deslocar até lá para tentar encontrar ele. E uma coisa muito importante se falar também é que essa investigação ela foi feita em momentos diferentes por equipes diferentes. Por quê? Em princípio, ali nos primeiros dias, foi uma própria polícia local que investigou o caso. Depois de um tempo, eles enviaram uma equipe do CBI. O CBI é como se fosse uma polícia especial investigativa lá da Índia. Então, é enviada essa segunda equipe, tira a primeira equipe e coloca a segunda para investigar. Aí, ao passar dos meses, muitos policiais dessa equipe do CBI foram afastados. Então, entra uma questão de corrupção, tem gente se vendendo ali, entendeu? E depois de um tempo, então, entra uma outra equipe do CBI para investigar esse caso. Então, muitas coisas, ninguém sabe se foi colocado ali nos arquivos pelos próprios policiais corruptos, se era mentira, se é verdade, mas enfim, nós vamos discutir todo esse caso aqui, tá? Eu tentei fazer um roteiro melhor possível para não ficar confuso, porque esse é um caso confuso,
mas eu tenho certeza que no final vocês vão conseguir entender tudo direitinho. Bom, para início de história, no primeiro dia de investigação ali, onde estava investigando a polícia local, quando os primeiros policiais chegaram na cena, já tinham outras pessoas no apartamento, vizinhos, familiares. Assim que receberam a notícia, foram para lá. Lembra que os pais ligaram para os familiares para avisar o que tinha acontecido? Eles já correram para lá e chegaram antes mesmo da polícia. No momento que a polícia chegou na cena, tinham aproximadamente 15 pessoas na sala e 5 ou 6 pessoas no quarto do casal, e o quarto da filha estava vazio. A mídia também chegou no local e muitos repórteres entraram e transitaram pelo apartamento sem parar. E os policiais que estavam investigando o caso ali não interromperam a entrada de ninguém, tá? Qualquer um podia entrar no apartamento ali. Então tudo isso contaminou muito a cena. Uma das coisas que eles não conseguiram comprovar até hoje é se aquele apartamento estava trancado ou não. Ou seja, se foi o Remraj que fez aquilo, então ele teria fechado todas as portas, trancado ali, passado a tranca, e saiu pela porta da frente do apartamento. Ou se outra pessoa, além do Remraj também, que vai entrar outros suspeitos aí, também fizeram aquilo, fizeram a mesma coisa, saíram da casa, trancaram a casa antes de sair. Mas também é estranho, né? Um criminoso tranca a casa antes de sair. O Remraj teria uma razão, mas uma pessoa, né, ali aleatória, enfim. Então, essa questão ali da porta nunca foi realmente explicada. Outra coisa que esse apartamento tinha era um terraço privativo, que era só deles. Tinham outros apartamentos que tinham terraços também, mas cada terraço era separado ali, com parede e tal, e cada terraço tinha sua porta lá em cima para entrar, e todas as portas dos terraços ficavam trancadas com chave. Para acessar o terraço, tinha que sair do apartamento e ir pelas escadas do prédio, e lá em cima tinha aquela porta que ficava trancada. Algumas testemunhas viram sangue na maçaneta da porta e na escada, e chamaram os policiais que estavam no apartamento para avisar que tinham visto aquilo. A polícia foi lá e pediu essa chave da porta do terraço para o pai da Arush. Só que ele vira para a polícia e fala: não, eu não tenho essa chave. A única pessoa que tem a chave do terraço é o Remraj, que está desaparecido. Vão atrás dele. E só para deixar bem claro, essa chave aí, o molho de chaves do Remraj, nunca foi encontrado até hoje. Bom, o policial que estava investigando lá, que não fez seu trabalho direito, né? Ele falou: ah, não, de repente essa mancha aqui vermelha que vocês estão vendo não é sangue, deve ser tinta ou ferrugem e tal. E ele decidiu não investigar o terraço naquele dia. Ah, outra coisa também que ele pensou é que, de repente, o criminoso fez tudo aquilo no apartamento, foi pro terraço para tentar fugir, não conseguiu porque a porta estava trancada e saiu pela porta da frente. Então ele desistiu de olhar o terraço no primeiro dia de investigação. Agora vamos analisar novamente o quarto da Arush. A polícia coletou poucas coisas. Eles cortaram uma parte do colchão e isso foi levado para o laboratório e ali confirmou que era somente o DNA dela. Além disso, a polícia coletou a roupa de cama, o travesseiro e a roupa dela. Todos os outros objetos desse quarto não foram recolhidos pelos policiais. Assim que eles começaram a mover ela ali da cama também, eles perceberam que embaixo dela tinha uma mancha de água na parte do quadril. Essa mancha de água foi testada para ver se era xixi. Não era xixi, era água realmente. E eles perceberam que o pijama dela estava seco. Então aqui, quem analisou a cena ali acreditava que a pessoa que fez aquilo lavou as partes íntimas dela. Porque como estava molhada ali embaixo, então a pessoa, de repente, né, depois de tirar a vida dela, tirou o pijama, lavou as partes, molhou ali embaixo, colocou o pijama de volta, colocou o lençol em cima, a bolsa no rosto e foi embora. Bom, depois de fazer todos os primeiros exames ali e tal, os policiais então enviaram ela para o que seria o ML deles, né, para fazer os primeiros exames. E isso aqui foi feito bem rápido, tá? Nós estamos falando então do primeiro dia de investigação. Lembra que a funcionária chegou para trabalhar às 6 horas da manhã? Então 6h30, de repente a polícia chegou lá, não tem um horário exato, tá? Não sei que horas que eles chegaram exatamente, mas eu sei que às 8h30 a Arush já estava lá no que seria o IML deles. Bom, depois disso também os pais perguntaram se eles podiam jogar o restante do colchão ali que sobrou, né, fora. E foram alguns policiais realmente que ajudaram a carregar esse colchão.
Esse colchão eles levaram para o terraço. Como o terraço dele estava fechado ali, trancado, eles pegaram e colocaram no terraço do vizinho. E esse colchão ele vai desaparecer ali algumas semanas ou meses depois do crime. Nesse mesmo dia aí, depois de terminar ali os trabalhos dentro da casa, a família perguntou para os policiais se eles podiam limpar o apartamento e a polícia liberou. Então, no dia que ela foi encontrada ali, já alguns funcionários, né, depois da polícia sair, entraram na casa. Agora, já adiantando também alguns detalhes aqui sobre a limpeza da casa, esse apartamento aí também, além dele ter sido lavado até as paredes, tá? Naquele mesmo dia. Depois de algumas semanas, ele vai ser reformado. Então, os móveis vão ser jogados fora ali do quarto dela, eles vão pintar todas as paredes. Então, tudo que poderia ser reanalisado depois, não vai poder ser feito porque, né, já reformaram tudo. E a família não vai reformar somente o quarto dela, vai reformar outras áreas do apartamento também. A câmera fotográfica dela foi encontrada no dia do crime. Ela tirou 23 fotos e 18 delas foram deletadas. A mãe falou que ela provavelmente deletou porque ela estava testando a câmera, não gostou de algumas fotos que tirou e por isso deletou. O telefone celular da Arush não foi encontrado a princípio. Esse telefone vai ser encontrado quase um ano depois. Foi uma pessoa aleatória que achou o telefone no chão da cidade, longe do apartamento, trocou o chip e usou o telefone. E quando a polícia pegou o aparelho, já não tinha mais nada. Todas as informações dela tinham sido deletadas e as únicas coisas que a polícia vai ter vão ser as informações que a companhia telefônica deu. E tudo estava normal. Já o telefone do Hemraj nunca foi encontrado. A polícia coletou também impressões digitais da cena e eles coletaram um total de 26 impressões digitais, mas a maioria delas não foi coletada da forma correta, ou ela foi danificada depois, ou se perdeu. O fato é que dessas 26 impressões digitais, somente 2 delas foram aceitas, né, para ser analisadas depois, estavam corretas ali. E essas 2 impressões digitais nunca foram identificadas até hoje. Outra coisa que foi investigada também foi o tal modem da casa. Vocês lembram que a mãe entrou no quarto da filha para desligar o modem às 11 horas da noite, né? E ela estava viva naquele momento. Esse modem aí parece que tinha que ligar ele, desligar ele de vez em quando e tal. E algumas pessoas vão tentar explicar a questão do modem e tentar provar que os pais estavam acordados na madrugada por causa do modem. Por quê? Esse modem aí foi ligado e desligado diversas vezes durante aquela madrugada. Só que, analisando bem esse aparelho, eles vão descobrir que o modem ele estava meio estragado. Então, além da pessoa ligar e desligar, ele também se desligava e se ligava sozinho. Então, essa questão aí do modem estar se desligando e tal na madrugada não prova que os pais estavam acordados naquela noite. Outra coisa que eles vão recolher são as roupas dos pais. O motorista que entregou a chave na noite anterior, lembra que foi a última pessoa que viu, né, os 4 vivos naquele apartamento antes? Ele descreveu ali as roupas, né, que os pais estavam usando. Ele conta que o pai da Arush estava usando a mesma roupa de noite e a mesma roupa que ele estava de manhã ali quando a mídia chegou no apartamento, né? Quando o crime já foi descoberto. Essa roupa do pai foi levada para o laboratório e tinha somente o sangue da filha dele na roupa. Já a roupa da mãe era uma roupa diferente e eles conseguiram comprovar qual que era a roupa que ela estava usando por causa das fotos que a Arush tirou na câmera fotográfica. Essa roupa também foi recolhida e não tinha sangue nenhum na roupa dela. Agora, testemunhas, vamos lá. As únicas testemunhas ali, né, para tentar provar se alguém entrou naquele apartamento diferente ou não, se o Hemraj saiu ou não, eram os guardas daquele condomínio de edifícios. Naquele condomínio que era gigantesco ali, tinham 6 guardas que estavam trabalhando naquela madrugada. E todos os 6 falaram que eles não viram nem ninguém entrar e nem ninguém sair. Mas alguns deles falaram que de repente não viu porque não estava perto de lá. Então, tipo assim, não era, né, a área dele. E, fora isso, também, infelizmente, não existiam câmeras de segurança naquele condomínio de edifícios. Bom, logo ali no primeiro dia de investigação, a polícia já tinha uma teoria, tá, do que teria acontecido. A teoria inicial da polícia era que o Hemraj
teria forçado uma relação íntima com a Arush e depois disso tirou a vida dela e fugiu do apartamento. Bom, agora vamos analisar os exames que foram feitos da Arush. Isso aqui é bem polêmico, tá? Bem polêmico mesmo. O legista que examinou ela falou que o horário da morte foi provavelmente entre meia-noite e 1 da manhã. A causa da morte foi realmente uma pancada na cabeça e o corte que foi feito nela aqui no pescoço foi feito depois dela perder a vida. Agora eu já vou adiantar o caso, tá? Para não ficar confuso para vocês, tá? Essa arma aí do crime nunca foi encontrada pela polícia. Existem teorias que, de repente, essa pancada na cabeça ali foi feita com um taco de golfe que pertencia ao pai da Arush. Por quê? Ali causou uma marca específica e encaixava certinho esse tal taco de golfe. Eles acharam o taco de golfe, ele foi levado para fazer exames, só que ele foi levado para fazer exames anos depois do crime, e na época que eles fizeram exames, eles não encontraram nenhum DNA nesse taco de golfe. Só que os policiais falaram que naquela bolsa ali de tacos de golfe, né, que eles entregaram, somente aquele taco, que era o número 5, que se encaixava perfeitamente ali com o machucado. E esse taco, parecia que ele estava muito mais limpo do que os outros tacos de golfe que tinha naquela bolsa. Enfim, só que isso não comprova, tá? Eles acham que foi o taco de golfe, mas ninguém até hoje conseguiu comprovar que essa realmente foi a arma do crime. Outra coisa também foi o lance do corte aqui no pescoço. Algumas pessoas acreditam que isso foi feito com um bisturi cirúrgico, né, que eles teriam lá na casa deles, porque foi um corte muito certeiro e tal. E outras pessoas já acreditam que isso pode ter sido feito com uma faca Kuri, não lembro o nome, gente, mas é uma faca tradicional que tem lá no Nepal, que é uma coisa deles, assim, tem um formato específico, essa faca, então encaixaria ali perfeitamente naquele corte que foi encontrado. Só que, novamente, tá? Isso aqui não prova nada, só são teorias, as armas do crime nunca foram encontradas. Agora, vocês lembram que na cena eles encontraram a mancha de água ali, que eles acreditavam que alguém, né, lavou ali as partes íntimas dela depois? Bom, aquele exame ali, o legista que fez o exame, o primeiro relatório que ele soltou ali para a mídia, ele escreveu no relatório dele que ninguém forçou uma relação íntima com ela. Não tinha nada de anormal nas partes íntimas dela. Só que anos depois, esse mesmo legista vai dar outras declarações. Ele falou que na época ele não escreveu no relatório dele porque ele achou uma informação muito pessoal, mas que ele lembra que quando ele analisou as partes dela estavam inchadas e ele percebeu que o ímen dela já tinha sido rompido, ou seja, ela não era mais virgem e aquilo não aconteceu naquele dia, ela já não era mais virgem e tal. E ele percebeu que as partes estavam inchadas, mas que na visão dele ninguém forçou uma relação íntima com ela. Ou seja, ela teve uma relação íntima com alguém porque ela quis. Depois que ele fez essas outras declarações aí, vocês lembram, né? Várias equipes analisando esse caso. Aqui eu já tô pulando alguns anos, tá, gente? Só para adiantar essa parte aqui. Então, as outras equipes vão atrás do swab que ele fez, né? Que ele pega aquelas amostras ali do corpo dela e tal, né? Para fazer DNA, enfim. E vão atrás desses swabs lá nos registros para analisar tudo novamente, para ver se encontram outro DNA. Só que quando eles pegam esse material, eles descobrem que todas as amostras ali que foram retiradas durante o exame dela estavam trocadas. Tinha DNA de outras mulheres também, ou seja, alguém fez aquilo propositalmente para, né, que essas informações não fossem descobertas depois. Muitos policiais também falam que de repente não foi proposital, aquilo ali de repente eles trocaram as amostras com outra, né, paciente. Isso foi um erro lá, não teve corrupção, mas, né, enfim, a gente acredita, não sei, o que você acredita? Comenta aqui. Aí agora ao mesmo tempo você pensa, tá, mas de repente dava pra exumar, então ela, né, anos depois, pra ver o que tinha acontecido. Não, porque naquele primeiro dia de investigação, depois que foi feito ali que ela foi pro IML, fizeram os exames, ela foi liberada a 1h da tarde. A 1h da tarde a família pega ela de volta, faz os últimos rituais e às 4h da tarde ela foi
cremada, ou seja, ela já não existe mais hoje em dia, então não tem mais o que analisar. Agora vamos voltar lá nesse primeiro dia da investigação. Passou o primeiro dia da investigação e tal, todo mundo, né, foi dormir. No dia seguinte, dia 17 de maio de 2008, os pais da Arush pegam as cinzas dela e vão para o rio Ganges, porque eles queriam jogar as cinzas da filha lá. Enquanto isso, a tia da Arush fica no apartamento ajudando a organizar a limpeza que estava sendo feita. Logo pela manhã, um policial aposentado que ficou sabendo do caso decidiu ir no apartamento para investigar também. Ele chega lá e vê o sangue na porta do terraço e fica curioso. Ele liga então para o policial que estava, encarregado desse caso e fala: "Ô, você não abriu essa porta do terraço aqui, não? Tem uma coisa suspeita aqui. Será que não tem algo que pertencia a eles? Era privativo também da família?" E o policial falou: "Não consegui encontrar a chave e tal, não sei." Mas o policial aposentado falou: "Não, mas você tem o poder de derrubar essa porta aqui, de arrombar isso aqui. Por que você não fez isso?" E chamou as equipes de volta. Então as equipes vieram e realmente trouxeram uma pessoa para arrombar aquela porta. Agora vocês lembram que o principal suspeito desse caso era o Hemraj. Estava todo mundo atrás dele falando: "Olha, foi o Hemraj que tirou a vida da menina." Quando eles abrem a porta desse terraço, tem um rastro de sangue no chão, um cooler de água caído lá no canto, perto de um ar-condicionado. Tira aquelas coisas de cima, quem que eles acham ali? O Hemraj. O coitado do Hemraj estava lá no terraço também, sem vida. Ele também era uma vítima. E ele foi encontrado em um estado muito parecido com o da Arush. Ele tinha uma pancada na cabeça também, só que a da Arush era na parte da frente. A do Hemraj era na parte de trás. E foi o mesmo objeto que foi usado, tá? Porque tinha a mesma marca ali, que era uma marca meio triangular e tal. Além disso, também ele tinha um corte aqui no pescoço, só que ao contrário da Arush, esse corte foi feito enquanto ele ainda estava vivo. Então, por isso que quando ele foi encontrado ali numa poça de sangue, né? Tinha muito, mas muito ali embaixo dele. Além disso, também dava para ver que ele foi arrastado, porque tinha aquela marca de arrasto ali no chão e tal, e tinha marcas de machucados nos cotovelos dele. E eles acreditam que essas marcas dos cotovelos ali foram feitas depois de ele perder a vida, então foi no momento que ele foi arrastado para aquele canto ali. Lembrando que, quando ele foi encontrado, ele estava com um cooler de água e uma outra placa ali do cooler em cima dele, tudo aquilo ali. A polícia tirou tudo isso de cima dele, só que esse cooler e essa placa aí, ela nunca foi recolhida pela polícia e eles nunca retiraram nenhuma impressão digital desses itens. E outra diferença entre o Hemraj e a Arush é que o Hemraj, ele tinha marcas de defesa no braço. Já a Arush não, tá? Quando ela foi encontrada, a pessoa que deu a pancada ali foi na hora, ela não teve nem tempo de reagir. Bom, além disso, na parede, perto da porta do terraço, eles encontraram a impressão de uma palma de mão ali. Essa impressão também não foi coletado DNA. E é importante dizer que muitos policiais encostaram ali. E eles mesmos admitiram que passaram a mão ali para ver se estava seco e tal, não sei o quê. Então essa impressão foi totalmente contaminada. E dias depois choveu muito, então aquilo ali desapareceu. O único registro que eles têm dessa impressão é uma foto que foi um policial que tirou, e tirou a foto com o seu próprio aparelho celular. Um aparelho muito simples, então é uma foto de péssima qualidade. E tem também esse vídeo que foi feito por um repórter que estava na cena. Aliás, dá para ver por essas imagens que a quantidade de pessoas que contaminaram essa cena no dia que o Hemraj foi encontrado é um absurdo. Por esse vídeo e pelas fotos, eles tentaram identificar a palma meses depois do crime. A mão era muito grande e muitos acreditam que a impressão era larga, porque o criminoso poderia estar usando uma luva cirúrgica. Mas essa informação nunca foi confirmada, ou seja, essa impressão não foi coletada corretamente, então eles nunca conseguiram descobrir de quem era aquela mão. A porta de entrada do terraço também foi examinada, mas as impressões e o DNA nunca foram identificados. Tinha impressão de sapato também, que era do tamanho 8 ou 9, e o pai da Arush tinha um pé menor que isso. Que confusão, não é verdade? Que confusão. Bom, anos depois também eles tentaram entender se o Hemraj perdeu a vida naquele terraço ou se ele perdeu a vida no quarto da Arush. Ninguém sabe exatamente. Então alguns policiais suspeitavam que
teriam tirado a vida dele lá no quarto da Arush e depois enrolaram ele em um lençol e carregaram ele até o terraço, por isso que tinha aquelas manchas de sangue na escada. Só que isso não pôde ser confirmado porque as manchas de sangue também poderiam ter sido causadas quando a própria polícia carregou ele, né, depois de encontrar ele, carregou ele embaixo para tirar ele dali. Também fizeram a mesma coisa com o lençol. O tal lençol ali que teria sido carregado pelo criminoso também nunca foi encontrado. Então ninguém sabe. Mas a teoria mais relevante é que o Hemraj perdeu a vida realmente naquele terraço e a Arush perdeu a vida no quarto dela. O Hemraj também foi levado para fazer um exame. Ele perdeu a vida exatamente no mesmo horário que a Arush perdeu a vida, entre meia-noite e 1h da manhã. As partes íntimas dele também estavam inchadas, mas não foi coletado o DNA do Hemraj e ninguém sabe, né, aonde que, enfim, né, com quem ele dormiu naquela noite, se ele dormiu com alguém naquela noite. E o Hemraj também foi cremado depois, então não tem como confirmar essa informação. O quarto do Hemraj também foi analisado no mesmo dia que ele foi encontrado. E dentro do quarto dele, eles encontraram uma garrafa de Sprite, falaram que tinha também uma garrafa de cerveja e uma de whisky. Mas essa informação não foi confirmada, porque os policiais que falaram que viram as garrafas de álcool, depois de meses falaram que não viram nada. Tinha também 3 copos que aconteceu a mesma coisa. Alguns policiais falaram que os 2 copos estavam com líquido dentro e um vazio, mas depois falaram que acharam os 3 vazios, então aqueles copos poderiam ter sido deixados ali pelo próprio Hemraj. Então essas são basicamente todas as evidências desse caso. É muita coisa, mas ao mesmo tempo não é nada, né? Bom, ao longo ali dos meses, dos anos, com a troca de equipes, vão surgir várias teorias diferentes do que realmente aconteceu naquela noite. A teoria número 1 seria que aquilo foi um crime de honra. Então, os policiais acreditavam que o Hemraj dormiu com a Arush, o que os amigos da Arush falaram que era impossível ela dormir com ele porque ela quis ou algo parecido, porque ela tinha um namorado. O Hemraj, ele trabalhava ali na casa, ele era um homem muito mais velho que ela, tipo, as duas peças não se encaixavam. A gente tem que lembrar também que a gente tá falando aqui da Índia, né? Lá, as classes sociais não se misturam, eles têm esse certo preconceito, então, ele sendo um funcionário da casa, como que ela ia dormir com ele? Enfim, mas os policiais acreditam que ela estava dormindo com ele. O pai acordou de madrugada ali, viu os dois na cama juntos, pegou o taco de golfe, bateu na cabeça do Hemraj atrás, tipo, ele estaria em cima dela, então. Ele cai pro lado, bate então na cabeça da filha aqui na frente. Depois leva o Hemraj pro terraço, corta lá, né, o pescoço dele lá em cima, volta e faz a mesma coisa na filha. Por isso que a filha já tinha perdido a vida quando o pai chegou lá. Depois de tudo aquilo, eles acreditam então que o pai sentou naquela mesa de jantar, tomou um copo de uísque para relaxar, e essa é a primeira teoria. A teoria número 2 é sobre um amante do pai. Bom, eles descobriram depois que o pai tinha um amante, mas o pai nega até hoje que não tinha amante e tal. E a amante era uma das dentistas que trabalhava na mesma clínica que ele, que também era casada. Então muita gente acreditava também que eles faziam tipo troca de casais. E que a Arush teria descoberto aí dessas trocas de casais da amante, ficou zangada com o pai, por isso que ela falou pro namorado que estava zangado com o pai, lembra? E então descobriu tudo e o pai ali com medo que ela fosse contar para alguém, tirou a vida da filha. O Hemraj teria visto ele tirando a vida da filha, por isso que ele foi lá e também eliminou o Hemraj. Nessa teoria também entra uma segunda versão que seria ao contrário. O Hemraj teria descoberto sobre a amante do pai e tal, teria feito chantagem com o pai, por isso o pai tirou a vida do Hemraj. A filha viu e, para não deixar nenhuma testemunha, o pai tirou a vida da filha também. E agora nós temos a teoria 3, a última teoria, tá? Que é a mais complicada de todas, porque entra outros 3 homens
que eu não falei sobre eles até agora. Um homem chamado Krishna Tadarai, que trabalhava em uma das clínicas, outro homem chamado Raj Kumar, que trabalhava para outra família, e um terceiro homem chamado Vijay Mandal, que também trabalhava para outra família indiana. Esses 3 homens eram do Nepal e todos eles se conheciam, mas eles não eram amigos. O que acontece nessa história é que a polícia suspeitou primeiro do Krishna, que trabalhava na clínica, e que teve uma discussão com o pai da Arush dias antes do crime. Como eles souberam dessa discussão, eles pegaram o Krishna e levaram ele até a delegacia. E o Krishna negou, né, qualquer envolvimento, falou, não, nem tive naquele apartamento lá. Só que o Krishna já sabia de tudo que estava acontecendo, de todas as evidências e tal, porque aquilo tudo estava rolando na mídia. Esse caso, ele foi ali nos principais jornais lá da Índia, porque era um caso muito, né, era filha ali de um casal muito respeitado, dentistas e tal. O funcionário da casa também, que foi encontrado depois, que achavam que era o criminoso, depois virou vítima. Então aquilo ali estava 24 horas nas notícias. Então quando o Krishna chegou lá, ele nega tudo. Aí a polícia entra com um método lá diferente, que eles usam substâncias ilícitas com as pessoas, como se fosse um soro da verdade, para tentar arrancar a verdade. Então, eles colocaram ele sob efeito dessas substâncias aí, com os aparelhos e tal, não sei o quê. E uma mulher, aliás, eu assisti esse vídeo, tá? Uma mulher muito chata, fica ali enchendo a paciência dele. E essa mulher fica tentando fazer ele confessar. Só que ela vai dando as informações para ele contar, sabe assim? Tipo, vocês foram lá no apartamento do Hemraj, né? Você foi lá? Você foi lá? E dele, fui lá. Sabe assim? Você tirou a vida da menina? Sim, tirei a vida da menina. Enfim. Só que durante o exame, o Krishna dá o nome desses outros 2 amigos. Em uma das versões, ele conta que os 3 foram lá no quarto do Hemraj, que lembra que ficava meio que pra fora do apartamento, e tinham combinado de ficar lá bebendo. E ficaram bebendo de madrugada e tal. E, em um certo ponto, eles decidiram ir no quarto da Arush, da filha do casal, e forçaram uma relação íntima com ela, tiraram a vida dela. Depois disso, eles tiraram a vida do Hemraj no terraço, porque o Hemraj não estava de acordo com aquela situação. E depois disso, eles tomaram o copo de uísque lá, né? E foram embora do apartamento, fugiram pela porta da frente. Só que a questão importante a se falar aqui desse exame doido aí que foi feito nele, é que ele conta essa versão de diversas formas diferentes, sabe? Então, é uma coisa nada a ver com a outra. Ele pode ter contado essa versão só porque a mulher chata ali ficou, né, enchendo a paciência dele, ela colocando as palavras na boca dele, mas enfim. Bom, ele contou isso então, aí assim que ele contou, chamaram os outros 2 para a delegacia também. Fizeram os mesmos exames com os outros 2 e um deles, o exame não deu certo, tá? Não conseguiram informação nenhuma, ele acabou dormindo durante todo o exame, não conseguiu acordar. Já o outro não conseguiu entrar naquele estado de transe. E o outro, ele também contou uma versão totalmente diferente da que o Krishna contou. Bom, agora vocês lembram lá das evidências, né? Eles encontraram os 3 copos lá no quarto do Hemraj. Ninguém sabe se esses 3 copos eram do próprio Hemraj, que de repente deixou ali, não levou, né, para limpar e tal, ou se eram realmente desses 3 convidados. Foram procurar por impressões digitais dos 3 na casa. Lembra das impressões digitais que até hoje ninguém consegue? Aquelas únicas 2 impressões digitais lá que foram coletadas não era de nenhum desses 3 novos suspeitos. Bom, então esses 3 estavam presos e eles vão ficar presos por aproximadamente 3 meses. Enquanto isso também eles foram recolher algumas coisas na casa do Krishna. Eles encontraram uma faca, que era aquela faca típica lá do Nepal, no quarto do Krishna, e essa faca foi levada para o laboratório e tinha um pouquinho de sangue nela. Só que esse sangue foi confirmado que não era humano. Além disso também, eles coletaram a capa do travesseiro do quarto do Krishna. Agora olha a confusão. Essa capa do travesseiro aí tinha 3 manchas de sangue, assim, pequenininhas. E foi confirmado que esse sangue era do Hemraj. E isso foi tudo colocado nos arquivos. Só que a confusão grande é que esses arquivos aí, eles foram trocados depois.
Então ninguém sabe se foi um erro de digitação ou se isso foi feito propositalmente para incriminar esses 3. Por quê? Esse travesseiro aí, que foi colocado lá como sendo do Krishna, na verdade não era do Krishna, era o travesseiro do próprio quarto do Hemraj. Além disso também, os telefones dos 3 foram analisados e nenhum deles se comunicou naquela noite, nem por mensagem, nem por ligação, tipo assim, vamos lá na casa do Hemraj, vamos lá beber alguma coisa. Só que isso também não prova nada, né? Porque isso não significa que eles se encontraram na rua e falaram, vamos lá no cara, beber e tal. Poderia ter acontecido também. Bom, a polícia foi atrás do álibi também, e os 3 estavam com a família. Teve o patrão de um deles que falou, não, meu funcionário estava aqui na minha casa, tenho certeza que ele estava aqui na minha casa e não saiu daqui. E teve outro que morava lá com a mulher e com os filhos, e ela tinha, se eu não me engano, acho que 4 filhos, um monte de criança, e moravam todos eles no mesmo quarto. Eles dormiam ali no mesmo quarto, praticamente na mesma cama. E a mulher falou, é impossível meu marido ter saído daqui para ir na casa do Hemraj sem eu ter acordado. Então, todos os álibis dos 3 foram confirmados. A única coisa que levava eles a suspeitar mesmo seria esse exame aí que foi feito com as substâncias. Só que esse exame não é aceito pelos tribunais lá na Índia, tá? Esse tipo, é uma confissão feita durante esse tipo de exame, não é visto como uma coisa ali real. Enfim, então depois desses 3 meses, os 3 foram libertados. E no meio desse processo de investigação, o pai da Arushi também chegou a ser preso, logo no início lá. O pai dela foi preso no dia 12 de junho de 2008, ali, né, um mês depois do crime aproximadamente. E ele ficou preso durante aproximadamente um mês. Em julho, que dia? Dia 11 de julho de 2008, ele foi libertado sob fiança, então pagou a fiança e ficou aguardando o julgamento em liberdade. O julgamento desse caso vai acontecer no dia 11 de maio de 2013. Os 3 suspeitos lá também foram dar o seu depoimento no dia do julgamento e estava lá também, é claro, os pais da Arushi. Os 3 foram inocentados desse caso por falta de provas e o pai da Arushi foi considerado culpado por ter tirado a vida da filha e a mãe da Arushi foi considerada culpada por ter ajudado em todo o processo. Em novembro de 2013, os pais da Arushi foram condenados à prisão perpétua, mas o advogado deles vai apelar e no dia 12 de outubro de 2017, o Tribunal Superior lá da Índia inocentou os pais. Então eles foram libertados depois de aproximadamente 4 anos presos. E inocentou eles por falta de provas. Eu quero indicar para vocês um documentário maravilhoso que é esse aqui, Arushi Beyond Reasonable Doubt. Eu não consegui encontrar o título original em português, nem sei se tem em português, mas eu consegui encontrar esse documentário bem facinho aqui pelo YouTube mesmo. Além do documentário também tem um filme muito bom, que é esse aqui, e aliás quem interpreta o policial da CBI, da segunda equipe que investigou o caso, é esse ator maravilhoso aqui, que infelizmente já não está mais com a gente, né? O filme é maravilhoso, tá, gente? Eu recomendo demais vocês assistirem esse filme aqui. Bom, e esse é um dos maiores mistérios indianos. Ninguém conseguiu comprovar exatamente o que aconteceu naquele apartamento. É muito estranho, gente. Sinceramente, eu não sei se eu tenho uma opinião formada. Só que a questão dos pais me leva a pensar que só poderia ser eles. Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando, qual que foi o motivo? Porque tudo estava bem, do nada aquilo ali virou, né? Qual foi o motivo? Ela dormir com o Hemraj, eu acho muito estranho. Uma menina de 13 anos com um cara de 45. A menina tinha um namorado também, aquilo ali. Enfim, a questão dos 3 também, tem a questão dos 3 copos, né? 3 copos exatamente que foram encontrados no quarto do Hemraj. Muita gente fala, mas será que esses copos não foram colocados depois? Só que esses meninos aí, eles só foram para a delegacia dias depois de que já tinham falado que os copos estavam lá. Tudo muito estranho, né? Deixa aqui na opinião, tá? Deixa aqui nos comentários o que você acha, a sua teoria, o que você acha que aconteceu. Eu peço desculpa se o caso ficou meio confuso. Esse caso, ele é um caso confuso e eu demorei muito tempo para conseguir colocar esse roteiro, as ideias organizadas assim, para que ficasse mais fácil para vocês entenderem.
Esse é um caso que eu demorei muito, mas muito tempo para pesquisar, porque tem muita informação na internet. Além daqueles documentários lá, eu assisti outros também, tá? Aqueles foram os melhores que eu indiquei para vocês, mas tem muita coisa sobre esse caso aqui para ler e para assistir também. Então eu agradeço demais se vocês puderem deixar um like aqui para ajudar no meu trabalho e se inscreve no canal também se você não for inscrito, tá bom? Um beijo grande e vejo vocês no próximo vídeo.